muitos anos que eu mexo com a Semana Santa, já há bastante tempo, na coordenação. Antes eu ajudava, depois acabei virando coordenador, pelo conhecimento durante os anos da Semana Santa aqui no Centro Histórico, que é uma Semana Santa muito antiga, muito tradicional, que se realiza desde tempos, vamos dizer, imemoriais. E curiosamente, eu tenho uma coleção de programas da Semana Santa que eu consegui quando se começou a fazer programa, e eu tenho já desde 1940 e poucos esses programas, e eu fui tomando conhecimento de uma série de cerimônias que existem aqui, que às vezes nem existem em outros lugares e que permanecem ainda na cidade. E aí, então, com a programação que eu consegui obter, um trabalho de pesquisa de muito tempo, amigos que mandaram para mim que tinham, etc. Por exemplo, eu sei que no século XVIII, o estatuto de algumas irmandades religiosas explicava como é que eles tinham que fazer durante a Semana Santa. Quais eram as obrigações dessas irmandades religiosas. A Irmandade do Carmo, a Irmandade do Rosário, a Irmandade de São Francisco, do Amparo, etc., São José, etc., todos tinham obrigação na Semana Santa. Então a Semana Santa, e era uma só no Centro Histórico. Quando foi mais ou menos em 1969, 70, ocorreu uma ruptura de ideias de execução de Semana Santa. Aqui eu estou sempre dizendo que é no Centro Histórico, que englobava a paróquia de Nossa Senhora da Conceição e a paróquia do Rosário, com as suas igrejas, com as irmandades que estavam aqui, eram no Centro Histórico. Então houve uma ruptura. E durante mais ou menos 3 ou 4 anos, não foi muito, talvez 5 anos no máximo, nós tivemos um problema de uma separação. As duas paróquias, não houve um certo entendimento entre as comissões e entre os responsáveis pelas paróquias, etc., de como fazer determinadas atividades. Então houve essa separação por causa disso. As comissões e os vigários acharam melhor fazer em separado todas as cerimônias. Uma coisa importante, é bom dizer, que um prefeito à época, ele preocupado com isso, que ele achou que isso prejudicava. Ele estava muito preocupado com a parte que interessava, no caso, que era a parte turística da cidade. Isso estava prejudicando a cidade e podia prejudicar futuramente a Semana Santa aqui nesse Centro Histórico. Então ele conseguiu reunir com o bispo da época, e o bispo conseguiu, depois de um certo conversa, uma discussão, uma adaptação na programação, esse prefeito conseguiu que houvesse o retorno em 1973. Foi feita uma combinação para que, antes de haver a interrupção, era uma comissão só, pessoas da cidade. Quando houve interrupção, cada um fez a sua comissão. E quando houve o retorno, em 73, decidiu-se o seguinte: a partir de agora, 73, vai haver 2 anos, a coordenação da Semana Santa é de uma paróquia. Então ela monta a comissão. Nos 2 anos seguintes, a comissão vai ser da outra paróquia. Foi essa forma que eles acharam de ficar melhor a estrutura. E decidiu-se também o seguinte, que as cerimônias internas, que são próprias, são chamadas cerimônias litúrgicas, missas, lavapés, etc., passaram a ter nas 2 paróquias, porque antigamente não tinha. Por exemplo, Quinta-feira Santa, o lavapés era feito no Carmo somente. O caso do sepulcro aqui, quando abre o sepulcro, curiosamente, né, Sabará abre na quinta-feira, e não tem explicação, eu já disse isso, ninguém sabe explicar, alguém tenta falar, foi isso, foi aquilo, mas na realidade ninguém sabe, isso é uma coisa espontânea da população.
E quando houve, então, essa união, sim, na separação só tinha o sepulcro na quinta-feira aqui no São Francisco, não tinha na matriz. Quando uniu-se, continuou no São Francisco, mas valendo para toda a programação. Entendeu? Na quinta-feira, às 3 horas. Essa abertura do sepulcro, na realidade, o que acontece não é a abertura em si. A abertura é uma cerimônia que é feita para iniciar a vigília do Senhor Morto, que muita gente chama a guarda de Senhor Morto. Aliás, na correspondência que a gente manda para os convidados, fala, você está convidado para fazer a guarda de Nosso Senhor Morto na Igreja de São Francisco, às tantas horas de tal dia. Então, para nós, o que é muito importante para as pessoas que vão lá na igreja, na quinta-feira, a partir de 3 horas, até sexta-feira, às 5 horas da tarde, o que é importante é a vigília, é ficar lá de guarda, com a opa roxa, aquela capa roxa, que é fornecido pela comissão, com as velas, ficar ali rezando, é isto que era importante. Mas quando nós fizemos a abertura, e a imprensa descobriu que havia, né, essa cerimônia, que é única, praticamente, pelo menos em Minas, que eu saiba, parece que na Bahia tem uma coisa parecida, e Diamantina também, mas não é como as daqui. Mas aqui é único, exclusivo. Então, o que acontece? Essa abertura do sepulcro e a vigília é uma coisa só. A abertura é simplesmente o início da vigília. Aí, como as pessoas vão, tem o coral que canta, o padre faz o sermão, antigamente não tinha, depois da separação, os padres passaram a não ir mais, depois, antes, eles iam, e nunca foi assim uma coisa muito, sempre foi feito pelo povo, pelos fiéis. Isso é muito importante dizer isso. Com o aval dos padres, só um período que a gente teve um problema, que os padres não gostavam muito e tudo, mas depois eles acabaram aceitando. O que é uma cerimônia de fé, é uma atividade de fé. Então, ficou sendo chamada de abertura do sepulcro, mas não é abertura do sepulcro, é 15 minutos. O que é a vigília do Cristo. E a abertura é apenas o início, é bom esclarecer isso. Tá? Não tem uma explicação. Várias pessoas tentaram explicar isso. Por que acontece aqui 3 horas da tarde? A única coisa que eu sei, quando eu era menino e a Semana Santa era como a gente vê hoje, nas 2 paróquias, etc., eu me lembro que as rádios, não era em Sabará só, às 3 horas da tarde, as rádios de Belo Horizonte que existiam, isso eu estou falando de você, em 1950, 1960, até 60, as rádios só tocavam música sacra ou clássica. E era Belo Horizonte, não era aqui em Sabará. Mas em Sabará tinha as 3 horas. O sino não tocava. Eu me lembro que passava o trem, né, o trem que passava aí na linha, ali embaixo. Normalmente, quando ele estava entrando na cidade, o trem apitava. A partir de 3 horas de quinta-feira até sábado de manhã cedo, o trem não apitava. Depois, quando começaram a ter ônibus para Belo Horizonte, começou a ter ônibus para Belo Horizonte normalmente, uma empresa e tal, essa empresa, eu me lembro que a empresa aqui de Sabará, não havia ônibus para Belo Horizonte. Não havia. Isso em 1960. Não havia ônibus para Belo Horizonte, porque a empresa reservava isso para resguardar isso a partir de 3 horas. Era muito interessante isso. Então, o que eu explico. Havia, sim, há muitos e muitos anos, algo que ocorria às 3 horas da tarde, quinta-feira. E que não era só essa questão de sepulcro aqui em Sabará. Não. Havia, sim, algo que fazia com que as pessoas, pelo menos em Minas todo, eu me lembro, que resguardava, por exemplo, eu me lembro que a gente não podia cortar cabelo, não podia varrer casa, tomar banho podia, mas não podia cortar cabelo, não podia varrer casa. Tinha uma série de coisas que ocorriam por tradição às 3 horas da tarde. Não era só essa questão do sepulcro, entendeu? Então eu acho que isso tinha alguma raiz
aqui em Minas, pelo menos, né, que a gente conhece mais, está falando de Minas, e que Sabará acabou absorvendo isto e permaneceu. Os outros acabaram, pararam, cortaram, toda essa coisa. Hoje você vê que quinta-feira nem feriado é mais, né? Quinta-feira não é feriado mais, quinta-feira santa, no Brasil, né? Em alguns lugares eles dão lá para a pessoa quiser e tal, mas não é quinta-feira, não é feriado. Então, essa questão uma outra questão também em Sabará, que eu comecei olhando nesses programas, nessas pesquisas minhas nos arquivos, muito antes de ter esses programas, nos jornais antigos do século XIX, nos documentos das Irmandades, era muito curioso, porque sempre Sabará é uma cidade artística, extremamente, sempre foi de tradição de costureira. Sabará sempre teve uma tradição muito grande de as chamadas costureiras. E nós sempre tivemos grandes costureiras, desde pequeno que eu me lembro disso, com a minha avó, que foi costureira, com a minha... eu sei que a minha bisavó também era costureira, inclusive ela chegou a fazer bordado para o senhor morto no século XIX. Essas costureiras faziam roupas maravilhosas, como até hoje fazem roupas maravilhosas para os figurantes da Semana Santa. É uma tradição em Sabará, essas mulheres, essas senhoras, essas ramos na matriz e no rosário, também passou-se a fazer só em volta da igreja. Isso é uma tradição muito grande. Aliás, essa é uma tradição que vai até para outros eventos, né, na cidade. Essas costureiras atuam. E aí, bom, pesquisando sempre essa Semana Santa, já há muitos anos que eu pesquiso isso, entre outras coisas, uma coisa que eu observei também foi uma certa alteração que houve a partir de mais ou menos 25 e 30 anos. Para uma adaptação melhor da vida, a Semana Santa em Sabará, geralmente ela sempre foi 2 semanas, não é uma semana só. Forma de semana, mas são 2. Ela começa, na realidade, quando começa antes do Domingo de Ramos. O domingo anterior se inicia o Setenário das Dores, que é uma cerimônia, missas e orações, lembrando as 7 dores de Nossa Senhora. Isso já ocorria há muitos e muitos e muitos e muitos anos. E vem, normalmente, depois tem o Domingo de Ramos, aí começa uma outra trecho da Semana Santa. Antigamente, isso tudo era feito de forma que as pessoas... por exemplo, na própria Quaresma, eu sei que há pouco tempo eu vi vários documentos sobre isso. Uma carta, inclusive, da Câmara. A Câmara era porque o Estado e a religião era mais ou menos uma coisa só. Então a Câmara mandando uma carta para a Irmandade do Carmo, para o TC do Carmo, para que ela tocasse o sino na sexta-feira, durante toda a Quaresma, às 6 horas da tarde, quando iria passar a procissão com o Senhor dos Passos ali. Era uma via sacra que existia, ela saía daqui da Igreja Santa Rita e ia para a Igreja da Matriz. Toda sexta-feira da Quaresma. Bom, falando em Senhor dos Passos, por exemplo, a procissão do encontro, 30 anos mais ou menos atrás, 30 e poucos anos, pouquinho tempo, na história da cidade é pouco tempo, né? A procissão era domingo. Havia o Setenário. Quando era sexta-feira, acabava o Setenário, ou sábado, não sei, mas na sexta-feira saía a procissão do depósito, que hoje sai segunda, saía na sexta-feira com o Senhor dos Passos, da Matriz para o Rosário. Na sexta-feira. Aí ela ficava lá sábado e domingo, o dia inteirinho, exposição em guarda, como se faz com o Nosso Senhor Morto. Então fazia com o de sábado e domingo, o dia inteirinho. As pessoas ficavam lá fazendo guarda na igreja do Rosário com o Nosso Senhor dos Passos, aquele que carrega a cruz. Para o quê? Quando era domingo, aí quando era domingo de manhã cedo, tinha o Ramos. Mesma coisa. Benzia-se o ramo e tudo, mas não tinha uma procissão que saía de uma igreja para outra. Era feito em torno da Igreja da Matriz, na praça. E aí, quando era noite, às 5 horas da tarde, tem fotografias aí espalhadas,
o Sabará inteiro, quem mexe com fotografia tem essas fotografias, da procissão do encontro no domingo, que era uma verdadeira multidão, tão grande quanto a de Sexta-feira da Paixão no descendimento da cruz, que tinha. Era gigantesco. A rua Borba Gato, que era antigamente Rua da Cadeia, a rua Comendador Viana, que é a Rua do Fogo, a Rua do Carmo, a Rua das Mercês e o largo ali da Câmara, tem fotografias com multidão. Então depois, e seguindo como era o esquema, né? Então na sexta-feira saiu o depósito, encontro, o ramo domingo de manhã, depois domingo às 5 horas da procissão do encontro. Na segunda-feira não havia procissão, eram cerimônias internas, segunda e terça-feira, e quarta-feira a procissão das dores. Na segunda-feira tinha uma via sacra interna nas paróquias. Na quarta-feira, a Nossa Senhora das Dores. E aí, normal, quinta-feira, lava-pés. 3 horas da tarde, abria-se o sepulcro para vigília. Aí o lava-pés à noite. Sexta-feira, normalmente e tal. Então havia tudo isso. Outra coisa que tem na quarta-feira, que foi introduzida em 2005. Até então não havia em Sabará, pelo menos a gente não tem conhecimento dos programas, e eu tenho os programas para provar, só um ano que eu vi, que é a quarta-feira de trevas, ou chamado o ofício, não é das trevas, é o ofício de trevas, o que não quer dizer que é nada escuro, tá certo? Esse ofício de trevas, que ocorre com coral, com orquestra, com etc., ocorre na quarta-feira. Mas antigamente, foi em 2005, foi resgatado. O Cena Aberta, por exemplo, eu tenho o prazer de falar com vocês, e até o pessoal brinca muito comigo, né? Ah, nós vamos tirar esse negócio seu. Porque eu fui a primeira pessoa a fazer o papel de Cristo ao vivo aqui em Sabará. E foi na Igreja do Rosário, e foi nessa época da separação, em 1969. Eu tenho, inclusive, as fotografias em preto e branco ainda. Aí, então, não parou mais de se fazer os quadros vivos. Só que tem que na crucificação não era feito com a gente. Tinha toda a encenação, como o Cena Aberta faz hoje, no Rosário, etc, etc e tal. Mas na hora do descendimento não era com Cristo ao vivo. Pelo menos na época que eu fiz. O descendimento era com a imagem. Depois que foi introduzido o Cristo ao vivo. Tem até no São Francisco a imagem própria para isso, a cruz, etc. Mas aí introduziu-se também o descendimento com Cristo ao vivo. Mas em 69 foi a primeira vez que foi feita a encenação. E não existia o grupo Cena Aberta. O Cena Aberta é de 1971, que é o Conselho de Arte Sabará, foi criado. Mas nós fizemos, um grupo nosso, nós fizemos a pedido do padre, na época, era a época, o início, o ano que foi separado, 69. Então nós fizemos essa encenação de quadros vivos. Foi rodada aqui pelo centro mesmo, voltou para a igreja. A matriz, não sei, não me lembro se ela fez encenação, não fez. Ela fez o normal. Que houve a separação e que depois juntou-se novamente. Uma das condições foi também de fazer 2 anos fazia o descendimento da cruz na matriz e 2 anos no São Francisco. E foi fazendo assim. Só depois que parou isso, quando aí houve uma maior um crescimento maior dos quadros vivos aqui. Porque aí lá na matriz não tinha jeito de fazer, então eles acharam melhor fazer sempre descendimento aqui. Mas era, durante muitos e muitos anos, era feito assim, 2 anos na matriz, 2 anos aqui. A música, por exemplo, da Semana Santa, a nossa música de Semana Santa é muito interessante. Como toda Minas Gerais, nós temos também grandes compositores aqui do período colonial, e essas composições feitas, algumas feitas especialmente para a Semana Santa, elas são utilizadas hoje em dia no ofício de trevas, nos cantos, nos motetos, nos cânticos pequenos que se faz nos passos da Via Sacra, no encontro. Essas músicas são utilizadas, músicas de autores sabarenses. A banda daqui de Sabará, ela toca inclusive a Marcha Fúnebre de Chopin e toca também uma marcha fúnebre chamada de Libério Guimarães, que é um grande autor do século XIX, compositor,
que é uma marcha fundo belíssima. De vez em quando eles tocam também. Tá? E isso é de compositores savarenses, e compositores independentes, porque não havia Sociedade Musical Santa Cecília. Até 1871 não existia a Sociedade Musical Santa Cecília. Existiam músicos que eram oficialmente registrados em Ouro Preto, na Irmandade de Santa Cecília, que existia em Ouro Preto. Era proibido em qualquer cidade você ter Irmandade de Santa Cecília. Só a partir de 1871 é que nós encontramos, inclusive, uma documentação no Carmo sobre a existência da Irmandade de Santa Cecília, que é essa hoje, a Irmandade não, da Sociedade Musical Santa Cecília. Mas antigamente era a Irmandade e a sede era em Ouro Preto. Mas os músicos compunham para as missas, compunham para as novenas, compunham para a Semana Santa, etc. Então havia essa pujança, a gente vê nos livros, nos pesquisadores de música que a gente conhece, né? Kurt Lang, Dona Conceição Rezende, etc. Sabará havia uma escola de música. Não era uma irmandade, não era. Existiam pessoas que eram grandes professores, grandes compositores que faziam escola. Essa escola que a gente fala não é escola de sentar igual hoje, não é escola de sentar na carteira, não. Era escola de cabeça, de se fazer música de qualidade do período colonial. Isso, Sabará foi um grande exemplo disso. Infelizmente muita coisa se perdeu, a gente não tem quase essas partituras antigas mesmo do período colonial, são muito poucas, né? Muita coisa se perdeu com o tempo, mas a Semana Santa está aí para preservar isso também. Ela preserva a música, como ela preserva a arte, ela preserva as fazedoras de palmas, né? Essas famosas palmas coloniais, barrocas, que eram feitas de um outro material totalmente diferente antigamente. Foi encontrado inclusive no Carmo uma, para dar exemplo, para resgatar isso. Enfim, a Semana Santa, como outras atividades, nós estamos falando especificamente da Semana Santa, e principalmente no caso nosso aqui no Centro Histórico, ela tem uma função, além de extremamente importante, né, claro, na parte religiosa, na parte da fé, né, do catolicismo, da igreja como um todo, dos fiéis, ela tem um papel também turístico, cultural, muito, muito, muito importante para a cidade. Aqui no Centro Histórico nós temos uma comissão, já sempre teve comissão, pelo menos pelas minhas pesquisas. Antes das comissões, isso é importante falar, vou falar rápido isso aqui, existia uma irmandade que era responsável pela Semana Santa. A Irmandade do Carmo, ela foi responsável por várias atividades, assim como outras eu cheguei a falar. Mas foi criado no século XIX uma irmandade chamada dos Passos e da Via Sacra. Irmandade dos Passos e da Via Sacra. Era a irmandade responsável por realizar a Semana Santa. É como se fosse hoje a comissão de hoje. Só que tem que era uma irmandade oficial, ela tinha estatuto. Estatuto nos arquivos aí. Estatuto tinha tudo. Então essa irmandade é que era responsável. Ela durou um período bastante interessante, do século XIX, mas já ao final do século XIX, princípio do XX, eu não sei por que cargas d'água, essa irmandade encerrou as suas atividades. E aí então passou-se a criar uma comissão, que durante muito tempo, essa comissão até hoje é assim, né? Ela fica às vezes um ano, depois no outro ano já entram outras pessoas, e aí geralmente tem um coordenador que fica um determinado período, depois ele sai. Então essa comissão, que substituiu a Irmandade dos Passos da Via Sacra, essa comissão é extremamente importante, e ela é formada por quem? Fiéis, pessoas da cidade, às vezes até comerciantes, etc., que acabam fazendo parte da comissão. As mulheres, por exemplo, que fazem parte, principalmente da parte dos figurantes, responsável pela contratação das costureiras, do contato com as costureiras, de organizar
de comprar os tecidos para passar para as costureiras fazerem as roupas. Normalmente a comissão da Semana Santa ela não tem recurso para pagar as roupas, então cada um que pode, interessa, paga a sua roupa, e são mulheres, são rapazes, são moças, são homens, apóstolos, etc. Todos esses, que também são extremamente importantes, né? Eles são contactados pela Comissão das Mulheres, hoje é mais a comissão, quase sempre foi essa segurança, comissão de mulheres. Fazer roupa, contratar, ensaiar, não tem ensaio. Explicar para elas como é que funciona a Semana Santa. De 3 a 4 meses antes da Semana Santa, já começa em dezembro, janeiro, o trabalho dessa comissão. Essa comissão, ela se reunia toda semana, antes da Semana Santa, preparar, fazer carta, para convidar as pessoas para carregarem andor, carregar imagem, para ir fazer a guarda da vigília de Nosso Senhor Morto, a vigília de Nosso Senhor dos Passos. Tudo isso é feito pela comissão que convida as pessoas para poder vir participar dessa cerimônia. Mas atrás daquilo tudo é como se fosse, entre aspas, mal comparando, um teatro em que houvesse um diretor e a equipe de sonoplastia, vamos comparar com o teatro, né? A equipe de som, a equipe de iluminação, tem tudo isso. A equipe de som tem que contratar som, tem que contratar aquilo. Então tem gente para isso tudo, é formado por cidadãos e cidadãs que se dedicam 3, 4 meses para poder acontecer. Eu estou falando aqui do centro histórico, porque os outros lugares também deve ser assim, até em outros bairros de Sabará, né? Mas aqui no centro histórico, que eu posso dizer isso, que é essa beleza que a gente tem aqui, é esta comissão que realiza isso. E há uma coisa muito curiosa aqui em Sabará, isso acontece, eu pelo menos conheço, eu tenho já mais uma certa idade, eu sei que sempre foi assim. Uma procissão que sai às 4 horas da manhã de São Francisco, é uma via sacra, na realidade. É uma via sacra que as pessoas fazem, não tem nada assim de especial, não. É porque as pessoas têm aquela devoção com Nossa Senhora das Dores, e então, onde se vai? Quando se passou, essa procissão começou a ser realizada no século XIX. Século XVIII tinha isso não. Essa procissão para o Morro da Cruz é mais ou menos meados do século XIX, mais ou menos 1850. É quando se começa, vai até o Morro da Cruz, em via sacra, tem as 14 paradas, né, que é uma cruz com as orações da parada, até no Morro da Cruz. Chega lá, reza-se um pouco, faz-se lá, as pessoas aproveitam e fazem uma visita à cidade pelo olhar da madrugada, né, e o amanhecer sempre muito bonito, com o sol e a neblina, e aquele friozinho gostoso, e aí acaba, daí meia hora, desce-se com a imagem novamente para o mesmo local, para a Igreja de São Francisco. Isso ocorre mais ou menos a partir de 1850 e 54. Que é muito importante frisar isso, porque hoje em dia é muito concorrida, né, essa procissão. Na verdade, é uma via sacra, não é, pessoal? Chama Via Sacra da Penitência. Não tem nada, não tem outro nome. Ela chama Via Sacra da Penitência. A vida inteira foi chamada